Estamos no mês de missões. Hoje é o último domingo do mês de missões. O nosso tema do mês é Crescendo na Oração e no Testemunho ao Brasil. Isso vem acompanhando o planejamento do nosso ano, que o nosso tema do ano é crescimento. Vamos trabalhar até o final do ano nesse tema, e especificamente nesse mês nós trabalhamos com a ideia do crescimento na nossa visão missionária. Hoje é o último domingo desse tema. A partir do domingo que vem, a gente vai mudar o tema, vamos falar um pouquinho a respeito de comunhão e os temas relacionados à comunhão, tá certo? O amor e o perdão, principalmente. Então, participe com a gente, você vai ser ministrado para que você possa perdoar as pessoas que estão ao seu redor, que é uma parte importantíssima da obra de Deus em nossas vidas. Mas isso é só o mês que vem. Por enquanto, nós vamos ainda falar um pouquinho sobre missões. E quero hoje compartilhar com vocês uma coisa que foi muito legal para mim. Quando a gente começou a construir, eu vim de uma igreja que nós estávamos construindo. E no meio da construção eu resolvi estudar a história de Davi. Porque Davi, ele foi o rei que construiu o templo. E como eu estava na minha igreja, nós estávamos construindo um templo. Então, eu quis estudar um pouquinho a história de Davi para saber esse negócio de Davi construir um templo. Tinha a ver um pouco comigo, que eu também estava construindo. E aí, na verdade, não foi Davi que construiu, na verdade foi o filho dele, mas era um sonho de Davi. E aí eu resolvi estudar a história de Davi e essa história da construção do templo e comecei em 1 Samuel. Mas aí o Senhor falou comigo de uma forma muito poderosa e muito bacana, não através de Davi, mas através de Saul. Foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi na minha meditação da palavra, foi a história de Saul. Não sei se você já leu a história de Saul. A história de Saul é uma história, é um show à parte, né? Saul é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, e a história dele está contada lá no livro de 1 Samuel. Se você ler lá, ali pelo capítulo 7, ele aparece, e aí a partir de então ele vai até o final do livro. E quem já leu a história de Saul sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel, e foi uma história muito esquisita e muito complicada. É um desafio hermenêutico entender a história de Saul, e eu queria hoje colocar um desses grandes problemas, talvez o maior deles, inclusive, que é por que Deus chamou Saul. Você já parou para pensar nisso? Quem já leu a história de Saul deve saber mais ou menos do que eu estou querendo falar aqui. Por que será que Deus chamou Saul? E eu quero hoje falar um pouquinho sobre esse homem tão polêmico e meditar um instante sobre ele, esse homem chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Ok? Eu vou ler vários versículos de 1 Samuel, então daqui a pouco eu vou ler a palavra junto com vocês. Por enquanto eu quero apenas fazer uma introdução a esse tema. Saul foi o primeiro rei de Israel, como eu acabei de falar. E a pergunta que a gente faz para o texto bíblico é: será que Saul foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim? Foi uma escolha boa ou foi uma escolha ruim? Não sei se você já viveu na vida uma coisa que você fica se perguntando a vida inteira: será que foi uma escolha boa ou foi uma escolha ruim eu ter feito isso? E você não acha exatamente uma resposta. Saul, a gente poderia até fazer essa pergunta: será que ele foi uma escolha boa ou será que ele foi uma escolha ruim? Bem, eu quero começar dizendo que Saul não pode ser uma escolha ruim, porque quem escolheu Saul foi Deus. Você pode até não entender por que Deus escolheu, mas dizer que ela foi ruim, isso não pode, porque Deus não faz nada ruim, tá certo? Tudo que Deus faz é bom, então se foi ele que escolheu Saul, a escolha de Saul só pode ter sido boa. Então pelo menos a pergunta está respondida. Isso levanta uma outra pergunta: como é que pode ter sido boa a escolha de Saul? Saul, ele teve muitas dificuldades, muitos problemas. Saul era doido, vamos falar o português claro, ele era doido, né? Doido no sentido de que tinha um problema mental, acho que faltava algum parafuso nele. A gente não entende ele é esquisito, mas é porque ele era doido mesmo. Não tem como entender um cara que é doido, né? Tentar racionalizar a doideira. E Saul era doido, para falar, né, o mínimo. Mas por que Deus escolheu ele? Qual que seria então a ideia de Deus? E eu quero pensar um pouco sobre essa escolha com vocês. Como eu disse, não foi ruim, porque foi de Deus. Mas também eu não posso dizer que foi boa. Quem conhece a história de Saul, sabe que Saul não foi bom.
Saul foi ruim para Israel em muitos sentidos. Foi ruim, inclusive, para Davi, né? Ele perseguiu Davi, ele teria matado Davi se ele tivesse tido chance. Só não matou Davi, primeiro porque Davi era ligeiro toda a vida, não é? Ele costumava escapar de flechas que iam em sua direção de uma forma quase miraculosa. E graças a essa habilidade meio ninja, né? Ele ficava virado num giraia e ele escapava das lanças que o Saul jogava sobre ele, aliás, literalmente. Aliás, Saul tinha mania de jogar lança jogou até em cima do filho dele, Jonatas, né? Quem conhece a história sabe disso. Saul tinha a péssima mania de ficar jogando lança nas pessoas. E aí tudo bem, ele jogar em cima do filho, jogar em cima das pessoas, mas o problema é jogar em cima de Davi, que Davi era um escolhido de Deus, uma pessoa ungida por Deus. E Saul, ele gostava de fazer isso, né? De usar Davi como alvo para testar a sua pontaria com a lança. Nós vamos estudar que a escolha de Saul é estranha. E que se ela veio de Deus, é isso que eu quero colocar para vocês. A estranheza da escolha de Deus. Às vezes, você sabe quando Deus faz uma coisa, você não entende, mas por que Deus fez isso? Algumas vezes você fala, não, isso não foi de Deus, isso foi o diabo. Aí tudo bem, resolve o problema. E quando você não pode falar que foi o diabo? Ou você não pode falar que foi a pessoa? Ou foi a carne, ou foi o egoísmo, ou foi o orgulho, ou foi uma besteira, por exemplo. Foi uma bobeira. Eu estava distraído, ou eu não estava com as motivações corretas, mas não foi de Deus, tudo bem. E quando você tem certeza que é de Deus, e o resultado não parece ser de Deus, como a gente pode entender isso? Eu quero falar então hoje das estranhezas dessa escolha de Deus, e depois eu quero falar do porquê que foi bom. E aí nós vamos julgar se foi bom ou se foi ruim. Eu quero mostrar, não sobre a vida de Saul, que a vida de Saul tem muitos detalhes, e nós não temos condições de entrar nesses detalhes hoje, mas eu quero falar especificamente da escolha de Saul. E mostrar que foi estranho, por que foi estranho, e mostrar que foi bom. E por que foi bom. E aí vamos tentar, no final, ver se a gente consegue entender ou equacionar os dois lados dessa escolha, para então fazer uma escolha nós mesmos, se foi bom ou se foi ruim, ou por que isso foi estranho. Bem, algumas coisas sobre a estranheza primeiro. O que é estranho na história de Saul? A primeira coisa que é estranha na história de Saul é que eu achei muito estranho que Deus escolhesse alguém que atendesse um pedido que é movido por rebeldia. É estranho Deus atender um pedido movido por rebeldia. Sabe quando você faz um pedido por rebeldia? Eu quero que Deus manda um raio na cabeça da pessoa, e Deus vai lá e manda mesmo. Né? Não é o problema de Deus mandar o raio. Pode mandar, não há nenhum problema. O problema é o que motivou isso. Eu estava nervoso naquela hora. Né? Eu estava rebelde. Eu estava até em pecado, inclusive. E aí, naquele momento, foi feita uma escolha que não foi movida nem por bondade, por nada. Foi exclusivamente por rebeldia. Pois muito bem, a escolha de Saul, ela foi o resultado de uma rebeldia. Quando o povo até então tinha juiz. E aí o povo quis um rei. E quando o povo quis um rei, eles procuraram Samuel e falaram para Samuel, Samuel, nós queremos um rei. E a resposta do Samuel, lá no capítulo 8, foi de que o povo estava sendo rebelde. O povo tinha rejeitado Samuel, porque Samuel era um juiz, ele não era rei. E aí Samuel não gostou daquilo. Ele achou que aquilo não era uma coisa boa e procurou Deus. E quando ele procurou Deus, no capítulo 8, verso 7, Deus confirmou que realmente Samuel tinha razão. A escolha não era boa. A ideia do rei não era uma boa ideia. Capítulo 8, 7, Deus disse: Disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que eles têm rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Olha que interessante. Atenda o desejo do povo, dê um rei para eles, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, disse Deus. Quer dizer, eles rejeitaram a mim, então atenda o pedido deles. Não é isso? Olha que estranho. Eles me rejeitam, e o pedido deles é uma rejeição, então vamos atender o pedido deles. Né? A única ideia que eu tenho é que Deus acho que devia querer castigar o povo, provavelmente, porque uma coisa que está contra a ideia de Deus não pode dar certo. Mas Deus aceitou o pedido e concordou com a ideia de dar ao povo um rei. Capítulo 8, verso 19, Deus volta a dizer: o povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um
rei. Um grande homem de Deus como Samuel insistiu com o povo. Gente, não é uma boa ideia, Deus não está gostando disso, eu não estou gostando disso, e o povo responde com todas as letras: não, mas haverá sobre nós um rei. No capítulo 10, versículo 19 diz: mas vós hoje rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhe dissestes: põe um rei sobre nós. O texto insiste constantemente que a ideia não é boa, não é bom, isso não vai dar certo. Até a gente entende um pouco Saul, não tinha como dar certo mesmo. Coitado do Saul, ele entrou meio que caiu de paraquedas nesse problema. Mas o povo insiste: não, nós queremos um rei. E aqui Samuel diz realmente para o povo: vocês rejeitaram o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhe dissestes: põe sobre nós um rei. E no capítulo 12, verso 12, diz: quando vistes que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, disseste-me: não, mas reinará sobre nós um rei. Entretanto, o Senhor era o vosso rei. O que Samuel está dizendo é que Deus era o rei, e agora o povo quer um outro rei, rejeitando, portanto, a Deus. Parece aqui que Deus está trabalhando contra a vontade dele mesmo. Eu não quero dar um rei, mas vou dar. Como é que é isso? Quer dizer que Deus não quer fazer, mas ele faz? Será que Deus está se sentindo pressionado? Isso não é possível. Será que Deus está está fazendo birra, não é? Ah, eu não quero, mas vai, só para ver o que, né? Vamos ver o que vai acontecer. Será que é isso? Eu achei muito esquisito e achei estranha essa escolha, que foi movida por uma rebeldia. Ou Deus está trabalhando contra a sua vontade, ou então é vontade de Deus fazer uma escolha que não tem como dar certo. O fato é que Deus não queria dar um rei ao povo. Segunda coisa que eu acho estranho nesse texto é que eu achei esquisito que Deus usasse a vida de uma pessoa que não tinha nem intimidade nem relacionamento com ele. Esse era o caso de Saul. Saul não tinha nenhuma intimidade com Deus. Ele foi uma pessoa escolhida aleatoriamente. Ah, você aí, estava passando na rua, né? Foi mais ou menos isso. Ele estava passando e aí é você. E aí Deus escolhe Saul. Saul não tinha uma história com Deus. Diferente, por exemplo, de Samuel, né? Que vinha de uma história com Deus. Saul não tinha isso, não tinha intimidade. Primeira coisa que eu quero mostrar sobre essa falta de intimidade com Deus é que é esquisito, por exemplo, Saul nunca ter ouvido falar de Samuel. Samuel era um grande homem de Deus. E Samuel estava lá na cidade, e quando Saul chega na cidade, procurando as ovelhas que ele tinha perdido, o servo de Saul diz lá em capítulo 9, versículo 6, eis que há nessa cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado, tudo quanto diz sucede infalivelmente. Parece que Saul não sabe de quem ele está falando. Como é que Saul não conhece Samuel? Samuel é um homem de Deus extraordinário. E parece que Saul não sabe nada sobre este homem de Deus. Até o servo de Saul conhecia o Samuel. E parece que Saul não sabe muito bem do que se trata. Segunda coisa, o Saul às vezes ele era possuído pelo Espírito Santo. E toda vez que ele era possuído pelo Espírito Santo, o texto diz que ele era transformado num outro homem. Essa é a palavra que o texto usa. Ele se transformava num outro homem. Lá no capítulo 10, verso 6, diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e será transformado em outro homem. Por que outro homem? Toda vez que o Espírito de Deus pega Saul e toma Saul, Saul vira um negócio esquisito. Tanto que era tão esquisito que ele virou uma espécie de um ditado. Né? Toda vez que alguém profetizava e não era para profetizar, aí a pessoa dizia, Saul entre os profetas. Saul entre os profetas virou um provérbio, e está escrito isso, inclusive, no texto bíblico. Era um provérbio para dizer que a pessoa está fora do contexto. Imagina, por exemplo, que nós estamos aqui, de alguém que não tem nada a ver com a gente, né? Por exemplo, uma pessoa entra ébrio, por exemplo, é bêbado, por exemplo. Ele entra e começa a falar da Bíblia. Mas não tem nada a ver, ele não fala uma coisa, está totalmente fora do contexto. E aí, como ele está naquele grupo, cujo assunto é a Bíblia, por exemplo, a gente fala, é Saul entre os profetas. Quer dizer, não tem nada a ver, o lugar dele é outro. Saul não tem nada a ver com profeta. O fato de Saul profetizar no meio dos profetas, virou um provérbio de uma pessoa que está totalmente fora do contexto. Isso não é dele. E é por isso que quando o Espírito pegava Saul e dominava Saul, ele virava um negócio diferente, era um outro homem.
E quando a gente fala esquisito, é esquisito mesmo. Quem já leu a história com muita atenção, sabe que ele ficava esquisito. E aí, uma pessoa diferente, que ninguém reconhecia, não era ele. Não era ele. Era uma outra coisa. É estranho isso, eu achei estranho. A necessidade de Saul se transformar em outro homem. Capítulo 10, verso 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e serás transformado em outro homem. É estranho que alguém seja tomado pelo Senhor e vire uma outra coisa. Uma coisa que não é ele próprio. Não é dele. Porque não é dele estar com Deus. Não é o seu hábito. Não é a sua vida normal. Não é sua própria personalidade. É uma outra personalidade. Como se fosse um bipolar, digamos assim, né? É uma bipolaridade espiritual estranha, no mínimo estranha. Difícil de explicar. E por ser estranho, o cérebro da gente meio que rejeita. Estranho. Uma terceira coisa que eu achei estranha em Saul é que Deus tenha escolhido uma pessoa que definitivamente não queria fazer a vontade dele. Falando aqui o português bem claro, Saul não queria, ele não quer. Gente, é sério, ele não queria. Aliás, ele disse isso várias vezes, às vezes com atitudes e outras vezes com palavras. Eu não quero. Quando é que Deus entendeu que eu não quero? Por que Deus não entende? Eu não quero, manda outro. Ele não queria. Capítulo 10, verso 22. No dia que Saul foi escolhido para ser o rei, ninguém achava Saul. Cadê ele? Cadê Saul? Ninguém acha. Traz o rei. Imagina o pastor aqui, né? Chama o pastor aqui. Cadê o pastor? Na hora da posse, chama ele para impor a mão. Cadê? Sumiu. Você está bebendo? Não está. Ninguém acha. Aí dá uma pausa no culto aqui, não é? Não é esquisito? Não é ridículo um negócio desse? Cadê o homem? Aí vai ali na calçada, vai ali no banheiro, não está no quintal aqui. Cadê o? Aí todo mundo fica procurando. Saul sumiu no dia da coroação. Gente, ele sumiu. E sabe por que ele sumiu? Porque ele não queria a coroa. Ele sumiu porque não queria. Ele não queria. O texto diz lá no capítulo 10, versículo 22. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor, não veio o homem ainda para cá? A pergunta deles é, será que ele não chegou? Vai ver que ele está em casa, né? Está tomando banho, sei lá, né? Está se perfumando. Se for assim, tudo bem, né? Para ficar bonito. Não, ele já estava aqui, aí ele sumiu mesmo. E aí a resposta de Deus, e eu acho estranho Deus responde. É Deus que fala. Ele está escondido na bagagem. Gente, isso é uma palavra de Deus. Eu nunca imaginava que Deus fosse falar um negócio dele. Eu imaginava que toda vez que Deus falasse, ia sair um negócio incrível, né? Toda vez que Deus fala, sai uma frase maravilhosa. Deus falou, essa foi uma frase que veio de Deus. Ele está escondido na bagagem. Não parece piada um negócio desse? Né? Vindo da boca de Deus, a piada fica uma piada quase divina, de fato. Está escondido na bagagem. Por quê? Porque ele não quer. Aí o pessoal foi lá, o coitado estava encolhido. E ele, encolhido era um problema, porque ele era bem grandão. Quem conhece a história sabe que ele era bem alto e muito corpulento. E um cara muito corpulento assim, né, dando uma de covarde, fica feio, né? Um cara mirradinho assim, até que não é um problema, porque o mirradinho tem razão de ter medo. Mas um cara muito corpulento, com medo, fica meio esquisito, fica meio feio. E esse foi o caso de Saul. Ele estava escondido na bagagem. Não queria. É estranho isso. Ele não quer fazer a vontade de Deus. E o quarto motivo e último que eu quero destacar para essa estranheza é que é estranho que a única justificativa para que Saul fosse o rei era o fato, porque aí vai, então por que Deus escolheu? Teve algumas pessoas que foram contra Saul. E a ideia deles é que não tem nada a ver. Eu, sinceramente, eu quase dou razão a essa turma, né? E aí, quase, daqui a pouco vocês vão entender um pouco melhor essa história. Mas alguns acharam que não, gente, não tem nada a ver, esse negócio está esquisito. Não estão percebendo que isso não vai dar certo? Mas escolheram. E qual foi a justificativa? Então vamos justificar. Ele está escondido na bagagem, ele não quer ser rei. Alguém tem que dar uma ideia do porquê que Deus escolheu. E aí tem uma ideia do porquê Deus escolheu. E pasmem vocês, qual foi a ideia do porquê Deus escolheu? Qual foi a justificativa? Deus justifica. Eu quero que você diga não porque ele, e não outro. E olha no capítulo 10, versos 23 e 24. Estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo, desde os ombros para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes já a quem o Senhor escolheu?
Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo o aclamou, dizendo: viva o rei. Eu não sei se eu entendi essa história, ficou meio esquisito. Eu estou até com medo de dizer o que eu estou pensando aqui, mas eu estou achando que ele foi escolhido porque ele era o mais alto. Não foi isso, vocês entenderam? Não? Foi isso? É isso que eu entendi? Ele foi escolhido porque ele é o mais alto. Estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo, desde os ombros para cima. Olhava assim nas cabeças, e ele estava do ombro para cima, só dava ele. Não tinha ninguém igual a ele. Ele era o maior de todos, ele era enorme. Enorme. E aí Samuel falou, já que ele sobressaía, Samuel pega o gancho de que ele é o mais alto, e ele fala: vedes a quem o Senhor escolheu. Quer dizer, quando Deus olhou para procurar um, ele olhou e viu um cara que do ombro para cima era maior do que todos. Aquele lá que eu quero. Aquele que é o maior, do ombro para cima ele é o maior. Aí é esse aí, olha. Ele é diferente, ele é maior, ele é grandão. E aí ele é escolhido porque ele é o maior da turma. Isso é sério mesmo? Vocês percebem que tem uma coisa estranha? Foi por isso que Saul foi escolhido, ou pelo menos justifica a escolha de Deus. O fato dele ser o maior do povo. Ele tem uma altura, né? Ele tinha uma grande altura. Podemos dizer então, seria fácil, não é um problema esse texto, não tem nenhum problema. Eu posso falar o seguinte: isso foi uma escolha do povo. Isso foi um momento lá de bobeira. Você não faz umas bobeiras de vez em quando? Eu estava, sei lá onde é que eu estava com a cabeça. Não é problema. O povo não sabe onde está com a cabeça e escolheu errado. Mas não é o caso. O problema da história de Saul é que Deus escolheu ele. E esse é o problema. A pergunta então, por que Deus escolheu? Era fácil dizer que Deus não escolheu. Isso resolvia todos os problemas. Mas o fato é que Deus escolheu. Por quê? Indiscutivelmente, Saul foi escolhido por Deus. E eu quero mostrar para vocês que realmente Deus escolheu Saul. Em 9:17... foi Deus que apontou Saul para Samuel. Ele disse para Samuel: quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Não me parece haver dúvida de que Deus tinha escolhido Saul. Saul nem era rei ainda, e Deus apontou e disse para Samuel: este é o homem que dominará sobre o meu povo. No capítulo 10, versículo 1, Saul foi ungido. Ou seja, ele foi consagrado, o rei de Israel. Ele foi ungido. E sabe quem era ungido até então? O sacerdote. Só o sacerdote era ungido. Um homem ungido por Deus. Ser ungido significava ser separado para Deus. Era uma coisa muito espiritual. Não era qualquer um que era ungido. Só homens muito separados por Deus. Homens muito escolhidos por Deus é que eram ungidos. E Deus manda ungir Saul. Unge Saul. Deus queria. Ele queria Saul. Ele era um homem ungido por Deus. Ou seja, lá no capítulo 10, verso 1 diz: porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? E o texto destaca: quem te ungiu foi o Senhor. Lá no capítulo 10, verso 10 diz: o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e esse profetizou no meio deles, ou seja, no meio dos profetas de Gibeá. O Espírito do Senhor pega Saul, domina Saul, e é o Espírito do Senhor. Não é outro espírito. O texto diz claramente que foi o Espírito de Deus. Pode até considerar que Saul virou uma coisa esquisita enquanto tinha o Espírito, mas de qualquer modo vamos considerar. O Espírito quis possuí-lo e de fato o possuiu. Capítulo 10, versos 20 e 21 diz que na escolha do rei, por sorteio, a decisão recaiu sobre Saul. Foi escolhido por sorteio. Vejam, ele já tinha sido declarado, né? Já tinha sido dito a ele que ele seria rei. E quando chegou o dia de fazer o sorteio, quem vai ser o rei? Sabe quem caiu a sorte? Eles foram escolhendo, e caiu exatamente sobre aquele a quem Deus disse que seria o rei. O texto diz: tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. E quando fez chegar a tribo de Benjamim, segundo suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomado Saul, filho de Quis. Então, indiscutivelmente, o Deus que tinha escolhido Saul, atestou isso por sorteio, foi sendo escolhido por sorteio, até que chegou em Saul. Foi Deus que o escolheu. Capítulo 10, verso 27,
Os homens que eram contra a eleição de Saul são chamados de filhos de Belial, ou de ímpios. E se o texto diz que eles eram ímpios porque estavam contra a escolha de Saul. Eu acabei de falar aqui que eu até dou uma certa razão a eles, mas eu retiro a minha razão. Não pode ficar a favor deles, porque eles estão errados. Foi Deus que escolheu. Então, se Deus escolheu, você não pode questionar a escolha de Deus. Eles eram ímpios. Eles eram ímpios. O texto diz: mas alguns homens ímpios disseram: como pode este homem nos livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Vejam que Saul foi rejeitado por alguns, e o texto julgou essas pessoas e considerou essas pessoas que elas estavam erradas e elas não deveriam questionar a escolha de Saul. Por tudo isso eu percebo que foi realmente uma escolha de Deus. E isso, eu fico feliz com Saul, mas fico triste comigo mesmo, porque eu continuo mantendo aquele problema. Então por quê? Uma história estranha. Bem, vamos julgar essa história, vamos dar a mão à palmatória. Saul foi bom ou foi ruim para Israel? Eu quero mostrar que, num primeiro momento, Saul foi muito bom. Ele fez algumas coisas nos primeiros tempos de seu reinado que realmente foram muito boas. E eu quero destacar algumas delas. Primeiro, eu acho que ele foi muito bom quando ele não matou aqueles que discordavam dele. Aquelas pessoas que falavam que ele não deveria ter sido rei, ele poderia tê-las matado, mas ele não o fez. Lá no capítulo 11, versos 12 e 13, diz: então disse o povo a Samuel: quais são os que diziam, reinará porventura Saul sobre nós? Dai cá esses homens para que os matemos. Saul, porém, disse: não, hoje não se há de matar ninguém, porque neste dia o Senhor operou um livramento em Israel. Eu gostei de Saul, posso até criticá-lo, posso achar estranha a sua escolha, mas eu achei que ele fez um negócio legal, não matando aquelas pessoas. Eu achei bem bacana e eu dou um voto de confiança para ele nesse sentido. O capítulo 11 de 1 Samuel, foi ele quem livrou o povo de Israel da opressão dos amonitas. O capítulo 11 conta a história de como Saul fez isso, e foi uma coisa muito legal. Ele liderou o povo, e realmente sob sua liderança, o povo derrotou os amonitas. Nada impediria que Saul fosse uma bênção. O texto diz, mesmo com toda essa estranheza, o texto diz: se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebelde às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes do Senhor vosso Deus, bem está. O que Samuel está dizendo é que se o rei for fiel a Deus, então tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Mas tem que ser fiel. Quer dizer, ele pode ser esquisito, pode ser estranho, mas se ele agir direitinho e fizer as coisas corretas, se obedecer à voz de Deus, nada impede que o seu reino seja bom. Samuel disse isso. E o balanço geral desse primeiro período do reinado de Saul está no capítulo 14, versos 47 e 48. E vejam que o saldo do primeiro tempo de reinado dele foi extremamente positivo. Capítulo 14, versos 47 e 48 diz: tendo Saul tomado o reino sobre Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para onde quer que se voltava, saía vitorioso. Ouve-se valorosamente, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos do que os saqueavam. E isso fecha o primeiro período do seu reinado. Capítulo 15, não sei se na Bíblia de vocês tem um subtítulo, mas o subtítulo da minha Bíblia é o pecado de Saul e as consequências desse pecado, a rejeição de Saul. Parece que isso veio depois, foi uma coisa posterior, mas no primeiro momento, apesar de todas as esquisitices, parece que Saul foi bem, ele fez um bom trabalho e tinha tudo para dar certo. Apesar de ser esquisito, mas poderia ter dado certo. Essa história, ela me deixou muito pensativo e eu orei muito tempo por isso. Perguntando a Deus o que essa história significava. Pedindo a Deus que me ajudasse a entender Saul. Uma coisa que eu não entendia é por que Deus tinha escolhido Saul. Qual era a ideia de Deus? Saul foi muito bom no início, depois ele foi muito ruim, quem já conhece a história sabe disso. Ele passa a ser muito ruim,
Mas era uma escolha que tinha tudo para dar errado. Parece que foi feito para dar errado, apesar de Deus tê-lo escolhido. E quando eu estudei a história de Saul, o Senhor tocou no meu coração e Ele me disse algo que eu precisava ouvir da história de Saul. Saul, na verdade, é um retrato de mim mesmo. É o meu retrato. Na verdade, eu sou que nem Saul. E eu me sinto como Saul, exatamente porque eu também acho que eu sou uma escolha improvável. O tema da nossa mensagem hoje é a escolha improvável de Deus. E sabe, se você parar um pouco para pensar, você é uma escolha improvável. Você tem tudo para dar errado, tudo. Você fala, mas eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não tenho jeito, eu tenho medo, eu sou doente, eu sou muito velho, eu sou muito novo, não tenho experiência. Você pode inventar 1000 desculpas e todas elas seriam verdadeiras para ser usado pelo Senhor, para ser uma bênção na mão dEle, e no entanto Deus te escolheu. Você pode dizer, Deus, mas escolhe outro. O Senhor não percebe que isso não vai dar certo. Olha para mim, não tem como dar certo. Irmão, Saul é a mesma coisa, não tinha como dar certo. E sabe por que não deu certo a história de Saul? Ele era uma escolha improvável de Deus. E é igual a gente tinha tudo para dar errado. E no entanto, Deus o escolheu. Sabe qual foi o maior erro de Saul? O maior erro de Saul, e eu li essa história com tanto cuidado, e li tantas vezes, e cheguei a uma conclusão. Infelizmente eu não posso mostrar isso hoje no texto, porque não é nosso objetivo, e não temos tempo para isso. Mas você sabe qual foi o grande defeito de Saul? E por que deu errado? Saul deu errado exatamente porque ele duvidou da escolha de Deus. Eu acho que ele começou a olhar e começou a achar que de fato ele não era o escolhido. Ele queria matar o Davi exatamente por isso, porque ele percebeu que Deus estava mudando o foco. E aí ele começou a duvidar da própria escolha de Deus. Talvez um dos maiores erros que nós cometemos nessa vida é exatamente o fato de duvidarmos de que Deus nos escolheu. Ele te escolheu. Ah, mas eu tenho tudo para dar errado. Pois é, que nem Saul. Tinha tudo para dar errado e de fato deu. Mas não foi por falta de escolha de Deus. Deus escolheu a pessoa certa. Com tudo que era esquisito, mas a pessoa era certa porque Deus o queria. E irmãos, toda vez que ele duvidou da aliança que ele tinha com Deus, ele se deu mal. A grande lição que eu aprendi nessa história é que eu sou Saul. Eu queria ser que nem Davi, né? Davi parece que tudo concorreu para dar certo. Não é, a minha vida está muito mais parecida com a de Saul do que com a de Davi. Eu sou uma escolha improvável. Eu não sei porque Deus me quis e não sei qual era a ideia original dele, mas ele me escolheu. Eu achei esquisito ele ter me escolhido, mas ele me escolheu. Alguém pode até falar, não, Eliseu, mas você era assim. Ou você é assim, e você tem aquele defeito, e você faz isso, e você é isso, e você é aquilo, e talvez tudo seja mesmo verdade. Mas uma coisa permanece inalterável, Deus me escolheu. Vamos se entender com ele. É que nem nós aqui olhando para Saul. Eu não tenho que perguntar para Saul por que ele foi escolhido. Eu tenho que perguntar para Deus. Quer saber por que Deus me escolheu? Pergunta para ele. Eu não sei. Eu também acho que eu não sou uma boa escolha, mas a escolha é dele. Deus tem nos escolhido. Não é uma escolha muito boa, eu penso por mim, mas foi ele que nos escolheu. Então, se ele nos escolheu, que direito as pessoas têm de dizer se eu deveria ou não ter sido escolhido? Que direito nós temos de dizer hoje se Saul deveria ou não ter sido escolhido? Foi Deus que o escolheu. E eu fico feliz que Deus tenha escolhido Saul. Posso não entender, posso até achar esquisito, mas eu fico muito feliz, porque significa que ele também pode me escolher e pode escolher cada um de nós. Por mais improváveis, por mais incapazes que nós sejamos, mas ele pode nos escolher para ser bênção, para fazer algo realmente digno no reino dele, para ser realmente instrumento dele, para ser usado por ele, para a salvação de vidas, para fazer a obra dele. Deus nos escolheu. Por improvável que seja, Deus quer você. Você é Saul. É esquisito? Você é esquisito? Ah, eu e Deus, a gente não é? É difícil. Pois é isso mesmo. Deus te escolheu. Por menos que você considere possível,
Deus te escolheu. Você pode confiar na escolha dele, depender da escolha dele e ser usado por ele. Como eu disse para os irmãos, nada impedia. Não é porque foi esquisito, não. Foi esquisito, mas vai dar certo. Vai dar certo se você confiar. E meu irmão, vai dar certo se você confiar. Não duvide da escolha de Deus. Ele te quer. Não duvide disso. Coloque sua vida nisso, seu coração, sua alma. E você vai ver que a escolha de Deus é o melhor para você, para a tua vida. É o que te sustenta. Deus te quer. Talvez nem você queira tanto a Deus, mas Ele te quer. É Ele que te quer.